Boa noite, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia que passamos na presença do Senhor. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Por isso eu te convido a orar comigo nesta noite. Mas antes da oração, eu quero deixar essa palavra aqui para você. Essa palavra vem do coração de Deus direto para o teu coração. Em Mateus capítulo 14, versículo 28 em diante. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Oh, glória, que maravilha, né? Caminhar com Jesus não é só caminhar em terra boa. Às vezes você vai ter que caminhar numa terra seca. Caminhar com Jesus, às vezes você vai ter que caminhar no deserto. Às vezes você vai ter que caminhar numa grama verde. Às vezes você vai caminhar numa estrada cheia de pedras. Às vezes você vai caminhar com Jesus numa estrada cheia de espinhos, num caminho estreito, numa porta estreita. Às vezes num caminho perigoso. Às vezes você vai ter que caminhar até por cima das águas para caminhar com Jesus. Mas não importa. Não importa aonde você vai ter que caminhar. O importante é caminhar com Jesus. Não importa se o caminho é difícil. Às vezes o caminho é difícil, mas se Jesus está com você no caminho, você tem a vitória. Amém? Isso que é importante. Melhor caminhar com Jesus do que caminhar sem Jesus. Melhor caminhar com Jesus num caminho perigoso do que caminhar sem Jesus num caminho que não tem perigo. Melhor caminhar com Jesus sobre as águas do que caminhar sem Jesus sobre o pasto. Né? Muito melhor caminhar com Jesus, não importa. Eu não sei como tem sido a tua caminhada, mas se Jesus está com você, você não tem o que temer. Não tenha medo. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então o mais importante é isso, é Deus estar conosco. Os discípulos estavam todos no barco, aparentemente seguros. E Jesus, ele vinha andando sobre as águas. E eles não entenderam, disseram, o que é isso? Estou vendo uma pessoa caminhando ali, quem será? Mas como pode caminhar em cima das águas? Isso não existe. Só pode ser um fantasma. Um ser humano não tem capacidade de andar em cima da água. Só pode ser um espírito, um fantasma, sei lá o quê. E eles começaram a gritar. Quem és tu? Quem está aí? Quem é você? Qual é o teu nome? Vieste nos assombrar? E aí Jesus falou, não, eu não vim te assombrar. Eu sou Jesus. Eu vim andando sobre as águas. Aleluia. Jesus, se ele quiser andar por cima das águas, ele anda. Se ele quiser voar por cima das águas, ele voa. Se ele quiser passar por debaixo da água, ele passa. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E eles não entendiam isso. Né? E aí Pedro falou, Jesus, se tu és mesmo Jesus, mesmo o Filho de Deus, o Poderoso, faça com que eu também caminhe sobre as águas. Eu também quero. E Jesus falou, claro que você pode. Você pode fazer as mesmas obras que eu faço, Pedro. Você pode sim. Se eu posso caminhar em cima das águas, você também pode. Olha o que Jesus falou para Pedro. Se eu posso ressuscitar o morto, você também pode, Pedro. Se eu posso vencer o pecado, você também pode, Pedro. Se eu posso multiplicar pães e peixe, você também pode. Se eu posso multiplicar pães, multiplicar azeite, se eu posso transformar água em vinho, se eu posso limpar os leprosos, se eu posso expulsar os demônios, você também pode. Mas Jesus falou assim, mas só que tem um porém. Você pode caminhar sobre as águas, só que você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, você vai tentar me imitar e não vai conseguir. Você vai querer me seguir e não vai conseguir. Só pode me seguir, só pode fazer as mesmas coisas que eu faço se tiver fé. E Pedro diz, eu tenho fé sim, Jesus. E aí ele saiu do barco, começou a caminhar em cima das águas. E lá vai Pedro com muita fé. Pedro tinha muita fé, Pedro era um homem de fé, então ele estava caminhando sobre as águas. Estava caminhando sobre as águas. Né? Só que ali, naquele mar, o vento era forte. As ondas também eram altas. Mas mesmo assim, não. O vento está forte, mas Pedro está firme na fé.
A água está agitada, mas Pedro está firme na fé. Está ali, glorificando Jesus, caminhando. Pedro alegre, feliz. Imagina Pedro correndo para lá e para cá em cima do mar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E Pedro corria para um lado, e Pedro corria para o outro. Olha que sensação gloriosa. Meu Deus, que maravilha, isso é milagre, eu estou vivendo um milagre. Aleluia, Jesus chamou Pedro para sair do barco para viver milagre. Quando Jesus chama a gente, é para viver milagre, é para fazer o absurdo, o impossível, o inacreditável. Então Pedro não saiu do barco para viver o normal, para fazer o normal. Ele saiu do barco para fazer o que homem nenhum conseguia fazer, caminhar sobre as águas. Pedro fez o que homem nenhum não conseguiu fazer e nunca vai conseguir. Quem é que vai conseguir caminhar em cima da água? Ninguém, nunca vai conseguir. Né? Nunca vai conseguir. Mas Pedro conseguiu fazer uma coisa, porque ele creu na palavra de Jesus e ele aceitou o chamado de Jesus. Saiu do barco e foi caminhar sobre as águas. E tem pessoas aqui nessa noite que Deus está falando, sai do barco. Sai do barco e vai caminhar nas águas. Vai viver o sobrenatural. Deus está falando, sai dessa depressão. Sai de dentro de casa, sai desse quarto e vai caminhar sobre as águas. Você dentro da sua casa está cheio de medo. Pedro dentro do barco estava com o coração cheio de medo. Deus falou, sai do barco, vem. Deixa o medo aí, vem com a fé. Deixa o medo aí dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro do seu barco e vem caminhar aqui. Mas o vento estava forte. O mar estava com fúria. Mas Pedro falou, eu não tenho medo, eu vou usar minha fé. E foi. Foi caminhando. Mas de repente, o vento dobrou. Ficou mais forte ainda. As ondas ficaram mais agitadas ainda. E aí a fé dele foi começando a cair. Ele foi começando a duvidar. Foi começando a olhar para o barco. Ele disse, olha, o barco ficou para trás. Eu agora estou aqui no meio do mar. O vento está muito forte. E se Jesus não me socorrer? E se não der tempo eu me salvar? Aí ele começou a afundar, por quê? Porque o vento soprava mais forte do que era antes. E aí ele começou a duvidar e a afundar. Às vezes você está passando uma luta grande, né? Mas está ali, está orando, está na igreja, está buscando ao Senhor. Né? O vento está soprando, mas você está firme. Aí só que a luta dobra. A perseguição dobra, a dor dobra. Né? Aí você fala, meu Deus, eu estou orando, eu estou na fé, eu estou indo para a igreja, estou caminhando com Jesus, e o vento está soprando mais forte ainda. Aí vem a dúvida. Ah, mas será que Deus está comigo mesmo? Será que eu vou vencer mesmo? E aí você começa a afundar. Sua fé começa a abalar e você afunda. Só que Jesus, ele vem e segura pela sua mão e te levanta. Ele te levanta. Amém? Que foi o que Jesus fez com Pedro. Jesus diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pegou ele pelas mãos e colocou ele no barco. Eu quero fazer essa oração hoje. Escreve aqui nos comentários. Eu vou caminhar sobre as águas. Escreve aí porque Deus está te chamando para sair do barco hoje e viver o sobrenatural. Vem caminhar com Jesus. Com Jesus, às vezes, você vai estar passando por desafios, perigos. Né? Às vezes você vai passar por um momento difícil, mas Jesus não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar este mar te afogar. Esta luta te afogar, essa doença te afogar. Jesus não vai deixar. Você crê? Então nós vamos orar neste momento. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus, eu creio que o Senhor está conosco, Pai. E nós vamos caminhar por cima das águas. Nós vamos viver um sobrenatural. Não vamos ter medo do vento, da tempestade, do mar, da luta, da perseguição. Não vamos ter medo,
porque o Senhor está conosco. O Senhor é fiel para nos abençoar. Eu quero abençoar todos, meu Pai, que oram comigo nesta hora. Cura todos os que estão doentes. Salva os que estão perdidos. Liberta os oprimidos. Livra aqueles que estão, meu Pai, passando um momento de perigo. Venha abençoar esta noite o sono dessa pessoa. Quando essa pessoa deitar para dormir, que ela sinta muita paz. Que ela se sinta segura, tranquila. Não deixa que nenhum medo, nenhuma perseguição, nada de ruim venha fazer com que esta pessoa, meu Pai, venha passar a noite em claro. Venha dar, meu Deus, um sono reparador. Venha dar vitória, venha dar livramento. Venha abençoar em todas as áreas da vida, tanto espiritual quanto material. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, amém e amém. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus contatos. Que Deus te abençoe.